Ao pedir demissão do Ministério da Cultura, o diplomata Marcelo Calero deflagrou a maior crise política dos 7 meses de governo Temer. Em entrevista exclusiva, ele conta que gravou uma conversa com o presidente da República e outras com os demais personagens do caso que o levou a deixar o cargo. Gravou, segundo ele, para corroborar o depoimento que prestou à Polícia Federal, no qual relata as pressões que teria sofrido para liberar a construção embargada de um edifício em Salvador, no qual o agora ex-ministro Gedel Vieira Lima tem um apartamento comprado na planta. Pressões do próprio Gedel, do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de Michel Temer. O presidente teria dito a Calero, em encontro a sós no Palácio do Planalto, que era preciso encontrar uma solução, abre aspas, boa para todos, fecha aspas. Para a Globo News, Calero afirma que resolveu falar porque percebeu que havia, da parte do governo, um movimento em curso para desmoralizá-lo. Eu queria que o senhor me descrevesse as conversas que teve com o presidente Michel Temer a respeito do caso do apartamento do ministro, agora ex-ministro Gedel Vieira Lima. A primeira delas aconteceu no jantar no Palácio do Alvorada, um jantar que o presidente oferecia aos senadores. Eu pedi 5 minutos com o presidente e descrevi a ele o que estava acontecendo, ou seja, que eu tinha sido alvo de uma pressão do ministro Gedel e que, por razões técnicas, não foi possível atender ao pleito do ministro Gedel. Ele disse que não me preocupasse, que se o ministro Gedel eventualmente falasse com ele a respeito desse tema, ele trataria de dizer ao ministro Gedel que não tinha sido possível atendê-lo. Dessa conversa, inclusive, Renato, eu saí muito satisfeito. Eu achei que ali contava com o respaldo do presidente, né? E também entendi o caso como encerrado, né? Porque não tive qualquer implicação, respeitei integralmente a solução técnica dada pelo IPHAN ao tema, não fiz qualquer tipo de interferência, essa era a minha grande preocupação, né, de que prevalecesse uma solução de caráter absolutamente técnico. Então, se eventualmente o Gedel tentasse, de alguma forma, enfim, falar mal de mim para o presidente ou coisa parecida, eu teria o respaldo que me foi dado. No dia seguinte, por volta da hora do almoço, isso já foi na quinta-feira, eu recebo uma ligação do Palácio do Planalto, minhas secretárias, minhas assistentes me avisam que o presidente queria falar comigo com urgência. E aí eu saio do almoço e vou até o Palácio do Planalto. Quando eu chego no Palácio do Planalto, o clima já era outro, né? A abordagem já foi bastante diferente. O presidente estava sozinho quando conversou com o senhor? O presidente estava sozinho, né? Éramos só nós dois. Eu entrei muito rápido na sala dele e ele me disse então: Marcelo, eu tenho muito apreço por você, mas essa decisão tomada pelo IPHAN nos causou bastante estranheza, porque ela teria sido muito rápida e a impressão que a gente tem é que não foi uma decisão correta, porque, segundo me foi relatado, há vários prédios naquela região onde se quer construir o empreendimento que tem uma altura semelhante à da pretendida, e me causou dificuldades operacionais. E eu sublinho isso, Renata, porque esse foi precisamente o termo que o presidente da República usou e me chamou muito a atenção, né? Um termo, dificuldades operacionais. Ele explicou quais seriam? Não explicou, disse apenas que as dificuldades operacionais decorriam do fato de que o Gedel teria ficado muito irritado com essa decisão. Ele falou algo mais a respeito da reação do ministro? Não, não falou nada mais, mas pediu que eu encontrasse uma saída. Disse que eu tinha que encontrar uma saída, que se fosse o caso, ou melhor, que eu tentasse construir uma maneira de que o processo chegasse à AGU. Inclusive falou nesse momento da ministra Grace, falou: a ministra Grace tem um conhecimento jurídico muito bom, é uma pessoa muito preparada, usou esses termos, e certamente ela vai poder resolver essa questão de uma maneira que fique bom para todos. Ele também usou esse termo. E no final, quando a gente estava se despedindo, me chamou muito a atenção a declaração que ele fez: Marcelo, a política tem dessas coisas, a política tem esse tipo de pressão. Como se estivesse dando um conselho, né, ou um ensinamento a uma pessoa que chegava agora à política, né? E eu devo dizer que eu saí desse encontro muito, muito desapontado, né? Primeiro porque o presidente, nessa ocasião, ele reverte tudo o que ele me havia dito no jantar. Em menos de 24 horas, portanto. Em menos de 24 horas, todo aquele respaldo que ele me havia garantido
ele me retira. E não só me retira, mas me determina que eu enviasse o caso, ou que eu interferisse, fizesse uma interferência indevida num processo, né? Ou seja, que eu mandasse aquilo para a AGU, que eu criasse uma manobra, um artifício, né? uma chicana, como se diz no mundo jurídico, né? Para que o caso fosse levado à AGU. Né? E aí eu não sou leviano, não sei o que a AGU faria, não sei se a ministra Grace estava ou não sabendo, enfim, não posso afirmar isso categoricamente, embora tenha indícios. Eu estou relatando apenas o que o presidente da República me disse. Agora, eu falava do meu desapontamento, né? Eu acho que é isso que chocou também muito a opinião pública nesse caso, né? Ou seja, o presidente da República se envolvendo num assunto absolutamente paroquial, né? Referente a um apartamento de um ministro, um interesse absolutamente particular, né? Eu fiquei realmente muito desapontado depois dessa ligação. Eu reuni alguns assessores próximos do meu gabinete, chorei. Me senti muito fraco, me senti muito enfraquecido. Eu sou uma pessoa normalmente forte, né? Enfim, mas nesse momento eu senti que tudo aquilo que eu tinha como pensamento, como valores, não coadunava com o pensamento do presidente. E aí eu fiquei realmente muito mal e resolvi que dali não passaria. Ou seja, que eu de fato não faria qualquer interferência, porque isso configuraria uma ação criminosa, no meu entender, minha, né? Eu vi algumas declarações dizendo que eu teria sido desleal, né? Eu acho que o servidor público, ele tem que ser leal, mas ele não pode ser cúmplice. Leal, mas não cúmplice. Eu acho que essa é a grande questão. Eu não podia compactuar com o ilícito. Nesse mesmo dia, o senhor teve um segundo encontro com o presidente a seu pedido, é isso? Isso. Eu peço esse encontro para entregar a minha demissão. E o presidente insiste muito, diz inclusive em tom jocoso que ele cometeria um abuso de autoridade, impediria que eu saísse do governo, disse que a questão não era tão grave, né, e que a gente conseguiria resolver de alguma forma. Nesse encontro, ele por acaso reviu a posição de que o senhor precisaria encontrar uma solução boa para todos, portanto boa para o ministro Gedel? Não, ele falou genericamente sobre isso. Nós vamos encontrar uma solução, fique tranquilo, não há razão para você sair do governo por conta disso, né? E é importante dizer uma coisa, Renata. Eu acho que no intuito de desviar um pouco o foco das atenções e até me difamar, né? Ou seja, na ausência de uma justificativa mínima para tudo que sucedeu, o mais fácil é tratar de minar a minha credibilidade, né? E aí começaram com essa boataria, né, vinda aí do Palácio Planalto, de que eu deliberadamente teria pedido um encontro com o presidente da República, uma audiência com o presidente da República, para de maneira ardilosa, né, sorrateira, gravar esta audiência, né? Ou seja, entrar no gabinete presidencial com um instrumento, né, com uma ferramenta de gravação, né? Eu preciso dizer que isso é um absurdo, né? Isso aí só serve para alimentar essa campanha difamatória, né? E desviar realmente o foco das atenções. O que eu fiz, sim, e isso é importante dizer, até por sugestão, né, de alguns amigos que tenho da Polícia Federal, eu, nos momentos finais, para me proteger e para dar um mínimo de lastro probatório de tudo aquilo que eu relatei no depoimento, eu fiz algumas gravações telefônicas, ou seja, de pessoas que me ligavam. Entre essas gravações, existe uma gravação do presidente da República, mas uma gravação absolutamente burocrática. Inclusive, eu fiz questão de que essa conversa fosse muito protocolar, que é a conversa da minha demissão. Eu tive a preocupação, inclusive, de não induzir o presidente a entrar em qualquer tema, né, para não criar prova contra si. E o curioso, né, é que políticos que estão envolvidos em vários escândalos, em várias delações, tentam, inclusive, a partir disso, inverter, e que eu acho que é uma inversão de valores que preocupa a sociedade brasileira, Renata. Tentam inverter e dizer que eu tinha que ser investigado, né? Isso é muito preocupante, né? Como é que um político tem a coragem de dizer que o reportante é que tem que ser investigado e não os fatos que me parecem gravíssimos que eu pude reportar, né?
Antes de ser procurado pelo presidente, antes de ter esses encontros com o presidente da República, o senhor teve um outro encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em que também ele intercedeu nesse caso do apartamento do ministro Gedel. Na verdade, foram 3 ocasiões em que o ministro Padilha abordou esse tema comigo, né? A primeira ocasião foi quando ele me liga com a tese de que, na medida em que o processo estava judicializado, o IPHAN não deveria adotar nenhuma medida administrativa a respeito. E me disse, inclusive, que a AGU, novamente, traria algum posicionamento nesse sentido, no âmbito do processo que já existia. Nessa altura, quando a gente conversou, o IPHAN ainda não havia encartado a sua decisão de mérito no processo. A segunda conversa a respeito desse processo com o ministro Padilha foi no gabinete dele, num despacho regular que eu tive, na mesma noite desse jantar com os senadores, em que eu levei o processo para ele e, pelo fato de que ele já havia falado comigo a respeito dele, eu levo o processo para o ministro e falo: ministro, a decisão técnica foi dada e realmente não há razão para nós fazermos qualquer tipo de interferência nessa decisão técnica. Eu entendo que isso pode criar um constrangimento muito grande, eu entendo que, inclusive, eu possa ter que deixar o governo por conta disso, mas eu não posso fazer nada além do que já está feito, que foi uma solução técnica dada pelo IPHAN. Nós temos que respeitar essa solução. E aí o ministro me responde: imagina, você jamais vamos te tirar do governo por conta dessa história, né? A terceira vez que eu falo com o ministro Padilha é quando ele me liga novamente e, muito preocupado, me pergunta como é que pode ser feito o recurso, e aí eu explico para ele que existe o recurso que vem até mim, mas eu explico realmente com a clareza de que, se vier até mim, a decisão vai ser mantida, né? E aí novamente fala-se na hipótese da AGU e terminamos a conversa dessa maneira. E aí também me impressionou bastante, né? Porque, mais uma vez, ficava patente que altas autoridades da República perdiam seu tempo em favor de um assunto paroquial, né, que se referia a um interesse particular, pessoal de um ministro. A grande razão pela qual eu via que não havia mais viabilidade da minha permanência no governo foi quando eu recebo a última ligação a respeito desse assunto, que foi do secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que é um assessor direto, muito próximo do presidente da República, em que ele novamente ele diz que foram apresentados, que ele apresentou recursos sobre o assunto junto ao IPHAN e junto ao Ministério da Cultura, o que por si só já me chamou a atenção. E aí ele novamente insiste para que eu mande o caso para a AGU. E aí eu falei: bom, realmente o presidente quer que eu interfira nesse processo. Eu não vou interferir, sou diplomata. Eu não tenho apego a cargo nenhum. Eu tenho apego aos meus valores, aos meus princípios. Eu não podia interferir naquele processo. E particularmente porque havia ali um interesse estritamente privado, um interesse pessoal. O ministro Gedel me disse: eu tenho um apartamento neste empreendimento. Quantas conversas o senhor teve com o ministro Gedel, que ele lhe procurou várias vezes, até ele revelar para o senhor que ele tinha um apartamento, um apartamento teria, né? Porque se trata de uma obra, que ele tinha comprado uma unidade nessa obra embargada pelo IPHAN? Essa revelação aconteceu apenas na ligação do dia 28 de outubro. Antes já havia... Você tem ideia de quantas conversas ele teve com o senhor antes sobre isso? Algumas, 2 ou 3, porque na verdade o que acontece, quando a primeira vez que ele me trouxe esse assunto, foi mais ou menos em junho, julho, eu não sei precisar exatamente quando, mas a narrativa que ele fazia naquela ocasião até fazia algum sentido. Ele dizia que o IPHAN, algumas decisões do IPHAN podiam atrapalhar o mercado imobiliário de Salvador e que aquilo estava gerando desemprego, insegurança jurídica e que a gente pudesse receber os advogados daquele empreendimento. Isso é muito comum, isso é muito regular, né? Como um juiz recebe para despachar as partes envolvidas em determinado caso para que elas levem uma argumentação adicional. E na ocasião também, de maneira muito regular, a presidente do IPHAN viu que de fato havia um problema processual
nessa questão, que não havia sido aberto prazo de defesa para o empreendimento na medida em que a obra tinha sido embargada, né, que a decisão do IPHAN da Bahia tinha sido cassada, né. Então, mas só no dia 28 de outubro é que o ministro Gedel me revela que tinha ali um apartamento, né, e a partir daí aquilo me causou bastante, para dizer o mínimo, surpresa, né. Eu me vi no meio de uma ação que não era lícita, para dizer o mínimo, né, porque havia claramente um interesse particular e a tentativa de fazer com que um órgão governamental pudesse tomar uma decisão no sentido deste interesse particular. Pelo que o senhor descreve, tanto o presidente da República quanto o ministro da Casa Civil recomendaram que o senhor levasse esse caso do interesse do ministro Gedel, para a Advocacia Geral da União, para a AGU. E mesmo nas notas posteriores ao episódio, à revelação de tudo isso, o governo procura descrever esse caso e por isso teria recomendado ao senhor que levasse para a AGU como uma disputa entre entes diferentes da administração pública e não como um caso de interesse particular de um ministro. O senhor acha correta essa descrição feita pela presidência, pela Casa Civil? Essa versão, Renata, não se sustenta em pé um segundo. Quando é que a gente aciona a AGU? A gente aciona a AGU quando há um conflito de entendimentos a respeito de uma posição em alguma questão pública. Eu vou dar aqui um exemplo concreto. O Ministério da Cultura acha que é aplicável aos arquitetos do IPHAN uma bonificação que todos os arquitetos do governo federal recebem. O Ministério do Planejamento acha que não. Mas veja que tanto o Ministério da Cultura quanto o Ministério do Planejamento são competentes para tratar desta matéria. E aí, como há uma divergência de posicionamentos, esse assunto sobe para a AGU, para que a AGU possa resolver, arbitrar. Neste caso concreto, não há qualquer divergência possível, porque o órgão competente para falar desta obra é o IPHAN, e ponto final. A Secretaria de Governo, da qual o ministro Gedel era titular, não tem qualquer competência sobre este assunto. Isso é claro como água. Quando o senhor chegou à conclusão de que estava sozinho no governo, de que os seus superiores tinham um entendimento diferente, que o presidente da República achava que o senhor devia se conduzir de uma outra maneira nesse episódio, o senhor conclui que tem que sair, o senhor procura a Polícia Federal para prestar um depoimento. Por que o senhor procurou a Polícia Federal? Eu procurei a Polícia Federal como qualquer cidadão de bem quando se depara diante de atividades suspeitas. Eu comecei a pensar, primeiro, que se iniciaria uma campanha difamatória contra mim, como de fato se iniciou, Renata. Para você ter uma ideia, assim que eu saio do governo, que sai a notícia de que eu saio do governo, começam umas notícias de que eu teria ligações, e que o Planalto temia que eu tivesse ligações com o governador Sérgio Cabral. Governador Sérgio Cabral. Veja, a única vez que eu encontrei o governador Sérgio Cabral foi numa palestra que ele deu para servidores da prefeitura, nem lembro quando, onde havia, sei lá, 200 pessoas. E a que o senhor atribuiu a veiculação dessas especulações? O início de uma campanha difamatória, né? O início de uma justificativa para que o governo saísse bem da demissão repentina de um ministro de Estado, né? Que uma semana antes havia sido altamente elogiado pelo próprio presidente da República numa cerimônia pública. E aí eu me refiro à Ordem do Mérito Cultural, né? Num dia antes, inclusive eu relatei isso ao presidente, uma outra jornalista tinha me ligado, ainda com a decisão fresca do IPHAN, né? Tinha acabado de acontecer. O senhor diz a decisão nacional de que não deveria acontecer a obra em Salvador, em que o então ministro Gedel tem um apartamento. Com alguns amigos muito próximos, eu relatei essa história toda, eu falei sobre as minhas pressões, as pressões que eu estava sofrendo. E aí eles falavam, mas Marcelo, o Gedel é muito poderoso, ele vai querer te destruir, ele vai começar a mandar recados para você, ele vai começar a te difamar, a macular a sua reputação. Você tem que ficar muito atento a isso, né? E, de fato, foi o que começou a acontecer, né? Esse processo de fritura, porque eu não atendi a um interesse maior dele, né? E, então, eu tive a noção que realmente não era possível continuar naquele ambiente. Procurei a Polícia Federal, porque
não queria depois ser acusado de apenas procurar as autoridades no momento que estivesse sendo acusado de alguma coisa. O senhor gravou alguma conversa sua com o então ministro Gedel? Não posso responder essa pergunta. O senhor gravou alguma conversa sua com o ministro Padilha? Não posso responder essa pergunta. Por que o senhor não pode responder? Há um entendimento de que isso poderia atrapalhar as investigações. Eu posso falar que houve as gravações, mas não posso falar os interlocutores. Sobre as circunstâncias das gravações, repetindo, o senhor está dizendo que foram todas gravadas por meio telefônico, é isso? Todas elas são, na realidade, ligações que eu recebi e eu procurei, eu me informei, enfim, me consultei junto à Polícia Federal de que essas ligações seriam absolutamente lícitas, independentemente dos interlocutores. O senhor já abordou... Na medida em que eu era interlocutor. O senhor já abordou essa questão, mas eu acho importante explicitar. Aliados do governo acusam o senhor de ter ocupado um cargo de confiança e supostamente traído essa confiança ao gravar essas conversas e sair atirando, como se diz. O que eu acho é que é uma inversão no meio político, né? Um descolamento muito grande em relação àquilo que a sociedade brasileira efetivamente pensa, né? A gente tem aí as 10 medidas contra a corrupção, na realidade, acabando tendo um cavalo de pau, né? Podendo se transformar numa anistia ao Caixa 2, por exemplo, né? E parte, eu acho, desse descolamento da realidade dos políticos em relação ao sentimento da sociedade brasileira é justamente achar que pelo fato de que eu ocupava um cargo de confiança, eu tinha que ser cúmplice de uma atividade criminosa, de uma atividade ilícita, para dizer o mínimo. Não sou cúmplice, eu sou leal na medida em que temos a adoção de uma política de governo. A lealdade tem o limite da cumplicidade. E eu acho realmente que nesse contexto de inversão de valores muito grave, né, de deterioração moral pela qual passa o nosso país, um político, né? E aí começaram a me chamar, Renata, disseram que eu era maluco, que eu fui imaturo, né? E por fim disseram que eu que tinha que ser investigado. Eu acho isso muito grave, né? Um político se dispor a falar isso, né? E falar isso publicamente, sem qualquer constrangimento. O senhor está se referindo à declaração do senador Aécio Neves? Especificamente a declaração do senador Aécio Neves. Essa declaração me perturbou muito, né? Um senador da República, porque inclusive eu tenho apreço pessoal, ou tinha pelo menos, e que nas últimas eleições surge com uma agenda muito positiva, né? Inclusive eu mesmo votei nele no segundo turno, uma agenda muito positiva em relação à moralidade, à ética, né? Dar uma declaração como essa, né? Inclusive ele que está sendo investigado em algumas frentes, né? Aí você fica se perguntando realmente o que se pretende do Brasil. Eu pego, por exemplo, e foi uma coisa que me deixou bastante mexido, né? Toda a equipe que nós montamos no Ministério, né? Nós fizemos um trabalho de valorização dos servidores públicos, né? Hoje, no Ministério da Cultura, a maior parte dos cargos de confiança são ocupados por servidores. E tudo isso indo para o ralo por conta de um apartamento do ministro Gedel. Tudo isso indo para a lixeira, simplesmente porque nós procuramos nos ater às nossas obrigações institucionais de proteger o patrimônio nacional. Porque normalmente se diz, né, que o Brasil é um país sem memória. Se nós não cuidarmos do nosso patrimônio, como é o que nós pretendíamos nesse caso, o que seremos daqui para frente? É um país sem alma, é um país, uma civilização sem passado. Então, você se vê numa situação em que, cumprindo a sua obrigação, cumprindo os seus ditames funcionais, você é acuado, você é simplesmente coagido a tomar uma atitude diversa, e a partir disso todo um projeto que foi pensado, toda uma política pública que estava sendo construída é descartada, né? O que eu acho, Renata, de verdade é que eu saí, como eu dizia, um pouco da lógica, porque certamente eles acharam que para preservar o meu cargo de ministro, eu faria qualquer negócio.
Eu jamais faria qualquer negócio para preservar cargo nenhum. Nenhum. Alguém que virou ministro da Cultura quase por acaso sai do governo como o gatilho provocador da maior crise política desse governo de 6 meses de vida. Como é que o senhor se sente nessa posição? Não desejava isso para mim, não desejava isso para o governo. Acho que, como eu dizia, o Brasil vive um momento de crise muito grave e, portanto, todos devíamos estar imbuídos no espírito de tirar o Brasil da crise. Mas me choca realmente em ver que, ainda hoje, em 2016, no Brasil atual, no Brasil de tantos desafios, interesses particulares ainda possam prevalecer numa dinâmica de governo. A gente vive num momento de passar o Brasil a limpo, né? E eu cumpri minha obrigação de cidadão, né? Eu mostrei que essas velhas práticas não podem permanecer, a gente não pode. Eu acho que o Brasil está meio anestesiado, né? A gente não pode se permitir mais que esse tipo de coisa aconteça. Isso é errado, isso é um crime. O interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público. Essas práticas de 40, 30 anos atrás, elas não cabem mais no Brasil de hoje, em que a sociedade exige um comportamento correto de seus agentes públicos.